Discovery na escola. Neste episódio de Discovery na escola, junte-se à tripulação do Explorer 1 com destino a Marte. Descubra como os cientistas planejam cultivar alimentos, criar trajes espaciais e construir colônias humanas naquele planeta inóspito. Explore como uma tripulação pode evitar o desastre de erupções solares letais. E, por último, veja as invenções que podem tornar possíveis as viagens espaciais de longa duração. E fique de olho nas perguntas, atividades e recursos adicionais após cada segmento. Destino Marte, segmentos 1 e 2. Considere o seguinte, antes de ver Destino Marte, segmento 1. O que você sabe acerca dos planos da NASA para visitar Marte? Quanto tempo demora essa viagem? Que suprimentos e equipamentos os astronautas precisam para sobreviver lá? Enquanto vê o programa, anote os objetivos da primeira missão tripulada a Marte. Na sua opinião, quais os riscos de viajar para um planeta tão distante? O que você levaria consigo? Discovery na escola apresenta Destino Marte, segmento 1. Marte, o planeta vermelho. Foguetes já chegaram à sua superfície rochosa e seca, mas nunca ninguém pisou lá. O espaço entre a Terra e Marte é hostil a viagens. Até mesmo minúsculos fragmentos de meteoros poderiam destroçar uma espaçonave. Chegar lá exige coragem humana sem precedentes e as melhores mentes científicas. Mas em algum momento, no início do próximo século, poderemos enviar astronautas ao nosso planeta vizinho. Controle, a Explorer 1 já pousou. A jornada tem 400 milhões de quilômetros. Seriam necessários 2 anos e meio, mais 18 meses na superfície de Marte. Seria a maior aventura desde que o homem pousou na Lua. Desta vez, o destino é Marte. Com apenas 1/3 do tamanho da Terra, ele contém vulcões que se espalham por uma superfície igual à do estado do Missouri, e sua montanha mais alta é 3 vezes a altura do Everest. Alguns vales fluviais são tão largos quanto o comprimento do Grand Canyon. A gravidade aqui é menos da metade da gravidade na Terra. Os dias têm apenas alguns minutos a mais. Mas o ano é o dobro. E o planeta é tão frio que toda a água fica contida em calotas polares ou congeladas sob a superfície. Vamos dar partida ao motor. 6, 5... Para nós, uma missão a Marte pode parecer ficção científica. Mas, na verdade, estamos quase prontos para a partida. Desde os dias da Apollo, algumas poucas e dedicadas pessoas continuaram sonhando, desenvolvendo formas engenhosas de sobreviver no espaço. Novas tecnologias reduzem o custo da missão em 90% e diminuem o tempo de viagem pela metade. E a contagem regressiva já começou. Em algum momento no início do século XXI, a primeira missão tripulada a Marte estará pronta. Seu objetivo, buscar sinais de vida em Marte. Também buscará minerais valiosos e testará a viabilidade de assentamentos humanos. A jornada estaria programada para começar quando a Terra estivesse prestes a passar perto do planeta vermelho, o que acontece a cada 26 meses. Com a ajuda da gravidade de Marte, seria usado menos combustível e a viagem demoraria apenas 6 meses. Um dos projetos na prancheta é uma espaçonave para Marte com 8,5 metros de diâmetro dividida em 2 decks.
O deck superior contém os aposentos da tripulação, onde também habitariam em Marte. O interesse mundial por Marte nunca foi tão grande desde que a NASA convocou uma entrevista coletiva para anunciar a descoberta desse pequeno meteoro. Expulso da superfície de Marte há muitos milhões de anos, atingiu a Terra por acaso. Dentro, os cientistas descobriram minerais que só poderiam ter sido formados na água. Junto com os minerais, encontravam-se outras estruturas que poderiam ter sido produzidas por criaturas semelhantes a bactérias. A explicação mais simples para nós é que são restos da vida em Marte. Esse meteoro e outro descoberto por cientistas britânicos são pistas fustigantes de que talvez não sejamos os únicos seres vivos no universo. Mas nem todos concordaram com essa prova. Há realmente vida em Marte? É uma pergunta antiga que há séculos perturba os cientistas e deu início a um debate interminável sobre missões tripuladas ou não. Existe a ideia de que talvez devamos enviar pessoas para tentar entender a história da vida em Marte. A questão é a seguinte: primeiro enviamos robôs para fazer um reconhecimento amplo do planeta a fim de isolar os locais onde o homem pode ir. Depois disso, mandamos robôs para a superfície da qual queremos retirar amostras e robôs para obter ainda mais provas. Daí, se as provas forem contundentes, enviaremos seres humanos. As naves americanas já se encontraram com Marte 6 vezes entre 1964 e 1976. As naves Viking 1 e 2 chegaram a pousar na superfície. O retorno foi espetacular. Enviaram imagens de um planeta que parecia muito com o nosso. Para ver se havia vida em Marte, cada sonda de aterrissagem Viking recolheu uma amostra do solo. De 4 testes químicos realizados em cada amostra, 3 foram positivos. Mas os resultados do 4º teste, o mais importante, foram negativos, deixando as perguntas ainda sem resposta. As fotos feitas na órbita, que mostram estranhas linhas paralelas e uma pedra com a impressão de um rosto, reacenderam a especulação sobre uma civilização perdida. Mas foram imagens como essa, que se assemelha a uma geada numa manhã de verão, que mais intrigaram os cientistas. Antigos canais fluviais mostraram que Marte já foi mais quente e que tinha água corrente. E as calotas polares deram prova de que ainda existe água por lá. Elas nos mostraram um planeta que não era como imaginávamos, com canais e civilizações. Mostraram que, numa determinada época, Marte era um mundo diferente, um mundo úmido, ativo, talvez um mundo propenso à vida. E aquela imagem, a ideia de que havia, numa certa época, 2 planetas semelhantes à Terra no nosso sistema solar, tem sido o foco norteador da pesquisa sobre Marte desde então. Após verificar todos os sistemas da espaçonave, a tripulação olharia pela última vez o planeta Terra enquanto se preparava para deixar a relativa segurança da órbita terrestre. Câmbio, pronto para inserção na rota para Marte. 30 segundos para o empuxo. Em 10 minutos, queimarão todo o combustível do foguete de primeiro estágio e começarão a longa e constante jornada até o planeta vermelho. Será a última vez que a central de controle poderá supervisionar diretamente uma manobra crítica. 10 segundos para o empuxo. Logo, a comunicação com a espaçonave será interrompida. Motores prontos. 5, 4, 3, 2, 1. O fim do empuxo é sinal do primeiro passo solene para uma jornada de 6 meses até Marte. Marte, estamos indo. Isso. Sem o primeiro estágio e sem combustível, a tripulação chega a um ponto sem volta. O mesmo foguete que levou a Apollo à Lua poderia ser usado para a viagem da órbita da Terra a Marte. A volta de Marte é onde entra a máquina de Zubrin.
Ele dividiu cada missão a Marte em 2 lançamentos, num plano denominado Direto a Marte. No nosso primeiro lançamento, mandamos para Marte uma cápsula não tripulada, que é um veículo de retorno à Terra. Tudo bem, trata-se de um pequeno foguete que vai ser usado para a volta de Marte à Terra, trazendo uma tripulação de 4 astronautas. Mas não há ninguém nele agora. Ele vai até Marte sem combustível, seus tanques de combustível estão vazios. Em Marte, ele fabricará o combustível e o oxigênio necessários para a volta. É claro que as pessoas da Terra terão monitorado tudo. Antes de a próxima janela de lançamento se abrir, saberemos se temos um veículo de retorno totalmente abastecido esperando-nos em Marte. A tripulação pousará a espaçonave a alguns quilômetros do veículo de retorno. Quando chegar a hora de voltar, ela será abandonada. Já que o esquema direto a Marte é econômico, planejadores da missão da NASA, como John Connolly, adotam a ideia com algumas alterações. Bom dia a todos. A principal mudança foi colocar uma grande espaçonave de retorno na órbita de Marte, de modo que quando a tripulação partir de Marte, poderá transferir-se a algo com um pouco mais de espaço. Mas a ideia básica de viver fora da Terra já vingou. Para viajar a Marte, teremos que raciocinar como os pioneiros. Usar a Terra ao máximo para a nossa subsistência. Os primeiros homens que exploraram o Oeste não encheram suas carroças com toras de madeira para construir suas cabanas. Eles cortaram árvores por lá, viveram da terra. Cultivaram seus alimentos, não trouxeram tudo com eles. Se levassem tudo, nunca teriam ultrapassado as montanhas apalachianas. Assim será a nossa viagem a Marte. Os cientistas estão desenvolvendo a tecnologia para reciclar ar e água durante a missão a Marte. Inclusive, uma máquina capaz de transformar urina em água potável. Em outro experimento, um cientista da NASA está usando uma abordagem muito menos natural no uso de plantas para montar um sistema completo de suporte à vida. Olá, Greg. Pronto para a colheita hoje à tarde? Numa câmara de menos de 19 metros quadrados, David Bubenheim tem plantas que crescem de 10 a 20 vezes mais densamente do que na natureza. Em vez de imitar os ecossistemas de verdade, ele está manipulando as plantas de todas as formas artificiais possíveis para obter uma safra saudável e homogênea. As pessoas vão depender disso para sua subsistência e estamos tentando mostrar que podemos manter todos os alimentos, todo o ar, toda a água de que a tripulação precisa através da reciclagem de seus dejetos. Baseados na experiência com o protótipo, eles sabem exatamente o tamanho de um sistema necessário para suportar uma tripulação de verdade em Marte. Esta câmara tem cerca de 19 metros quadrados. Para uma tripulação de 4 pessoas, seria capaz de fornecer e reciclar todo o ar e toda a água. Mas não forneceria 100% dos alimentos, no caso. Para isso, seria necessário uma área 4 vezes maior ou uma câmara mais ou menos desse tamanho para cada pessoa. Bubenheim está agora experimentando com a cor da luz reduzir a energia necessária ao funcionamento do sistema. Em todos os cenários que estamos considerando para um habitat situado no espaço, a energia é extremamente limitada. E se vamos fazer luz, precisamos usá-la de forma eficiente. Estes pés de trigo cultivados sob luz branca, como as plantas lá fora, onde todas as cores do espectro são representadas, mostram uma série de brotos laterais menores. Esses brotos laterais são restos que precisam ser reciclados. Apenas os brotos centrais e mais altos produzem o grão. Mas o cultivo do trigo sob a luz azul elimina os brotos laterais, deixando os centrais, mais importantes, intactos. A luz vermelha funciona da mesma forma. Se a cor da luz pode reduzir o desperdício para outras plantas, além do trigo, o suporte à vida baseado em plantas ficará ainda mais interessante. Mas será que um sistema baseado em plantas pode funcionar de forma confiável durante toda uma missão a Marte? O astronauta Story Musgrave teme uma crise. Se houver uma forma de vírus, bactéria, doença, ou se as plantas por algum motivo ficarem enfermas, esse equilíbrio seria quebrado e isso seria fatal. Os projetos que estão sendo analisados para a construção de uma dessas câmaras incluem uma certa segregação. Portanto, se uma doença aparecesse numa seção, poderia ser facilmente separada e colocada em quarentena de forma a evitar a propagação para o resto das plantas.
Mas, como foi revelado pela Mir, a estação espacial russa, o maior risco para a tripulação na longa jornada a Marte talvez seja a ausência de peso. Nossos ossos e músculos só são fortes na medida em que são exigidos. No espaço, sem gravidade para atuar no corpo humano, os ossos perdem cálcio e os músculos perdem a força. Em 1995, os Estados Unidos começaram a enviar astronautas para a Mir, a fim de ver como os russos conseguiram ficar no espaço por 1 ano ou mais. O astronauta Shannon Lucid quebrou o recorde americano, 6 meses. O astronauta Norman Taggart ficou 4 meses na Mir com os russos, um provável parceiro para a missão a Marte. Taggart reuniu informações detalhadas sobre a reação do seu corpo à gravidade zero, mas, sobretudo, testou as técnicas russas para contra-atacar os efeitos da ausência de peso. Os russos têm muita experiência em voos espaciais de longa duração, e eles perceberam que se você não se exercitar de forma diligente durante essas missões longas, estará fora de forma quando voltar. Para isso, os russos programam 2 sessões de exercícios de 1 hora cada, todo dia. O objetivo desses exercícios é sujeitar os ossos e os músculos às mesmas forças e tensões a que seriam submetidos na Terra para que possam continuar em forma. Sendo médico, eu sabia que se não me exercitasse, ficaria rapidamente fora de forma. E, portanto, fui muito diligente no que tange aos exercícios durante toda a minha permanência na estação Mir. Quando Taggart voltou, todos estavam ansiosos para ver se seus exercícios tinham compensado. Quando pousamos, 10 minutos depois da rotação parar, eu fiquei de pé. Não foi a coisa mais fácil que já fiz na vida, mas fiquei de pé e permaneci de pé até abrirem as portas e tirarem todos da minha frente. Andei até o veículo de transporte sem qualquer ajuda. Mesmo obedecendo a uma rotina de exercícios, alguns cosmonautas podem não se adaptar à gravidade da Terra após 6 meses ou mais no espaço. A questão da forma que as pessoas precisam ter quando chegarem a Marte é mais séria do que no caso da órbita terrestre baixa, porque aí só é preciso voltar. Se necessário, podem tirar a pessoa do veículo, mas quando uma tripulação vai a Marte e chega lá, ela precisa estar em boa forma para trabalhar de verdade. Fazer uma espaçonave girar para produzir gravidade artificial é há muito tempo considerada como a solução ideal para o problema do exercício. O princípio subjacente à gravidade artificial é uma experiência conhecida. Quando uma montanha-russa passa por um loop, cria uma força centrífuga que a empurra para os trilhos. Uma espaçonave em rotação também produziria uma força centrífuga, prendendo os astronautas ao chão da nave, simulando a gravidade. A tecnologia mais promissora para contra-atacar os efeitos danosos da ausência de peso foi testada recentemente pela NASA num estudo em repouso. Primeiro, os voluntários ficavam deitados na cama com suas cabeças para baixo, uma posição que provocava os mesmos problemas que os astronautas têm na gravidade zero. Dá um pouco de dor na lombar, geralmente dor de cabeça. Acho que minha cabeça fica um pouco confusa às vezes de ficar nessa posição. É difícil. Os olhos ficam inchados, meu nariz começa a ficar congestionado. Seus músculos começam a atrofiar, isso continua e você acaba sofrendo uma perda óssea. Esses testes, obviamente, não são divertidos para as pessoas que participam deles. Qual é a surpresa? De início, o gosto é bom. Mas fica cada vez mais difícil engolir. O objetivo de toda essa inconveniência foi testar uma nova e melhor esteira para o uso no espaço. O problema com as esteiras atuais é que dependem de tiras elásticas para produzir força. E os elásticos puxam mais quanto mais esticados. Se o elástico for suficientemente forte para que o astronauta sinta seu peso normal quando estiver na esteira, o elástico estará muito tenso para que ele levante seu corpo e corra. Para ser prática, a esteira espacial tem que ter elásticos fracos que produzam uma força moderada, o que limita sua capacidade de manter os ossos e os músculos em forma. A nova máquina usa uma bomba a vácuo para puxar o corredor para a esteira, permitindo uma força muito maior.
Para simular um exercício no espaço, Brent teve que correr deitado de modo a eliminar a gravidade da Terra. Brent, estamos ativando a esteira agora. Tudo bem. Prepare-se. Tudo bem. O vácuo já foi ligado. Estou colocando o peso corporal total. À medida em que o vácuo vai sugando o ar da câmara, os pés de Brent vão sendo puxados para a esteira. Deitado de lado, mas sentindo-se como se estivesse de pé e ereto com seu peso normal, foi uma sensação estranha. Você acaba se acostumando e às vezes parece que você está quase voando sem esforço. É uma sensação muito estranha, mas você sua. Como essa máquina é experimental, pediu-se a Brent que classificasse seu esforço. Esforço? 13. 13? Tudo bem. Batimento cardíaco, 170. Sentir seu peso normal enquanto se exercita no espaço equivaleria ao dobro do esforço que os astronautas obtêm com as tiras elásticas. Mas a esteira também pode fazer com que você se sinta muito mais pesado. Tudo bem, Brent. Estou fazendo com que a pressão fique equivalente a 120% do peso corporal. Quanto mais o vácuo puxa, maior a tensão nos olhos e músculos de Brent. Parece que eu estou carregando uma mochila com cerca de 14 quilos. É muito mais pesado. Com certeza está forçando meus pulmões e meus músculos muito mais. Está difícil. A questão é, será que 40 minutos diários nessa esteira a vácuo evitarão a perda óssea e muscular durante esse estudo? Eu sinto que meus músculos estão muito mais fortes. Na verdade, desde que comecei, ficaram muito mais fortes. Eu imagino que isso vai me ajudar. Eu acho realmente difícil saber até que eu fique realmente de pé. Após 2 semanas no estudo em repouso, chegou a hora da verdade. Atenção, pronto, já! Brent, na verdade, correu muito mais rápido do que antes de deitar-se na cama. Atenção, pronto, já! Mas os que não usaram a esteira durante o estudo, como Bill Davis, foram muito mais lentos do que antes. Eu acho que é apenas uma sensação de fraqueza, de não ter muita energia ou muita força. Aqui é o Mars Explorer 114. Seriam necessários cerca de 102 dias para que uma missão a Marte chegasse à metade do caminho ao planeta vermelho. Cada manhã começaria com uma sessão de exercícios de 1 hora, inclusive na esteira a vácuo. Os astronautas saberiam a importância de estar em forma quando chegassem a Marte, onde teriam de enfrentar a gravidade novamente. A tripulação usaria os exercícios regulares para aliviar o tédio durante essa parte da missão. Eu vou ficar ali na frente. Tudo bem, irei chamá-lo se precisar. Mas também pode haver momentos nos quais ninguém pensaria em exercício. A bordo, alarmes podem avisar que íons invisíveis, mas mortais, de uma erupção solar penetraram na nave. Cada segundo de exposição pode aumentar o dano ao corpo de forma que a tripulação se recolheria rapidamente à única área protegida. De apenas meio metro quadrado, o abrigo de emergência manteria um suprimento de alimento e permitiria o controle dos sistemas mais vitais da espaçonave. As erupções solares podem durar algumas horas, ou 1 semana, ou até mesmo mais. As viagens espaciais são inerentemente perigosas e imprevisíveis. Sete metros. 3 metros. Pousamos. Agora que você viu Destino Marte, segmento 1, discuta o seguinte. O objetivo do programa Direto a Marte da NASA é enviar recursos para a sobrevivência a Marte vários meses antes da chegada do homem. Na sua opinião, que materiais a primeira espaçonave deveria levar para que a viagem dos astronautas seja um sucesso? Discuta como os cientistas estão planejando reciclar alimentos e água durante uma missão como essa. Agora experimente o seguinte. Crie um veículo remoto para deslocar-se pela superfície pedregosa de Marte. Não deixe de descrever sua fonte de combustível, peso, tamanho e formato, a forma como se desloca e qualquer ferramenta especial, como câmeras e dispositivos de análise. Apresente seu trabalho para a turma.
Para aprender mais, Discovery na Escola sugere o Views of the Solar System Mars, no seguinte endereço na internet. Peça ajuda à sua bibliotecária para explorar os vários recursos que sua biblioteca tem a oferecer. Considere o seguinte antes de ver Destino Marte Segmento 2. O que você sabe acerca do treinamento de um astronauta? Como você criaria um ambiente de treinamento na Terra que simulasse a gravidade e o peso reduzidos que os astronautas vivenciarão em Marte? Enquanto vê o programa, anote como os trajes espaciais são criados e testados. Que materiais especiais são usados e para que serve o traje? Discovery na Escola apresenta Destino Marte, Segmento 2. Discovery na Escola. 7 metros. 3 metros. Pousamos. A Mir, a estação espacial russa, detém o recorde de voos de longa duração. Atualmente, os cosmonautas passam até 14 meses no espaço, 2 vezes mais que a viagem a Marte e quase a metade da duração de toda a missão. Permanências longas podem ser melhoradas com alguns dos confortos de casa. A Mir tinha até um banho a vapor, no qual os cosmonautas podiam tomar uma tradicional sauna russa, completa com um ramo de bétula. Mas os cosmonautas aprenderam que, com o tempo, as coisas podem se complicar, como aconteceu com Vladimir Titov e Musa Maranov durante a missão de 13 meses da qual participaram. Depois de 2 meses de voo, tivemos um problema de orientação. A estação espacial perdeu o alinhamento com o Sol e, de repente, não conseguimos carregar nossas baterias solares. E, portanto, perdemos energia. Isso foi assustador, pois precisamos desligar todas as luzes. Os ventiladores pararam, a eletricidade ficou devagar na nave. Ficamos nessa situação durante um bom tempo, cerca de 3 semanas. Tivemos que recuperar todos os dispositivos que não funcionaram. Embora pudessem ter pegado uma cápsula salva-vidas e voltado à Terra, algo impossível numa missão a Marte, eles acabaram resolvendo a crise. Mas depois surgiu outra. Houve momentos em que ficamos entediados uns com os outros. Grande parte disso foi decorrente de estresse psicológico. Nunca brigamos realmente. Em vez disso, íamos para a vigia e observávamos a Terra. Cada um fazia uma coisa quando ficava enfadado. Felizmente, sempre que tínhamos tarefas importantes para realizar juntos, desapareciam todos os problemas que existiam entre nós. Como escolheremos a tripulação para a primeira missão a Marte? Pessoas que possam lidar com os riscos e com as tensões. A resposta pode estar atrás desses portões, no Centro de Treinamento de Cosmonautas da Rússia, a Cidade das Estrelas. Nos Estados Unidos, os fatores psicológicos têm um papel menor na decisão de quem vai para o espaço. Mas, na Rússia, a psicologia é fundamental. Em todos os estágios críticos do treinamento de um cosmonauta, alguém como o psiquiatra Oleg Ryumin está lá observando. Atualmente, Oleg Kotov está andando pela primeira vez na centrífuga para ver se consegue aguentar as forças G de um lançamento de foguete. Para testar sua capacidade de concentração sob pressão, ele foi solicitado a apertar um botão sempre que essas luzes se acenderem. Oleg se sujeitará a quase 7 vezes a força da gravidade terrestre. O psiquiatra Oleg Ryumin fica na sala de controle. Eu estou analisando sua expressão e sua reação comportamental e também seus olhos.
Eles estão vendo apenas um ponto ou talvez todo o espaço à sua volta. O teste dura apenas 5 minutos. Do ponto de vista físico, Oleg saiu-se bem. E do ponto de vista psicológico? Um pouco nervoso. Mas essa é a primeira experiência desse jovem cosmonauta numa centrífuga. E ele é uma boa pessoa. Eu gosto disso. Na Mir, muitas das coisas que as tripulações mais apreciam durante missões de longa duração não estarão disponíveis durante uma viagem a Marte. A distância não permitirá as videoconferências em tempo real com as famílias que os cosmonautas desfrutam pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. As vigias que permitem à tripulação olhar para a Terra sempre que sente saudade não terão utilidade. Um voo para Marte será um quadro congelado de estrelas imóveis. E a Terra será apenas um ponto entre elas. Central de controle, aqui é Mars Explorer 1. Espero que estejam nos escutando. Mesmo após 192 dias no espaço, a tripulação ainda poderia comunicar-se com suas famílias. Sua mãe fez o check-up ontem e sua pressão sanguínea está boa, não precisa se preocupar. Mas o tempo de resposta seria frustrante. Os astronautas ficariam flutuando na escuridão do espaço por quase meio ano. Para ela dizendo como você está orgulhoso. Vou parar agora porque eu sei que vai demorar 20 minutos para você receber essa mensagem e eu tenho que esperar pela sua resposta. A essa altura, já estariam bastante próximos de Marte para discernir alguns detalhes. Mais 10 dias e eles poderiam colocar os pés no planeta vermelho. Após cerca de 202 dias, a espaçonave Mars Explorer chegaria a seu destino e a gravidade a atrairia para a órbita. O capitão começaria uma sessão de realidade virtual de último minuto para ensaiar o pouso. Ele teria praticado durante toda a missão para assegurar-se de que a descida a Marte seria tranquila. A superfície marciana deve ser monitorada de perto, pois tempestades de poeira podem aparecer sem qualquer aviso. Essas tempestades já destruíram uma espaçonave russa não tripulada que pousou em Marte na década de 70. Da órbita de Marte, a tripulação também pode ver os locais específicos destinados à exploração, locais onde missões de robôs anteriores detectaram minerais que podem levar à prova de vida em Marte e a importantíssimos estoques subterrâneos de água. Marte tem água. Há oceanos de água congelada em Marte como geleiras eternas, solo permanentemente congelado. Se o planeta fosse achatado e a água tivesse derretido para fora do solo, ele ficaria embaixo de 180 metros de água. Mas é seco em comparação com a Terra. Se a Terra fosse chata, estaríamos sob 1.800 metros de água. Mas a Terra é um mundo aquático. Se acabassem os oceanos da Terra e congelassem o resto da água, a Terra seria tão úmida quanto Marte. Com apenas 36 horas até o pouso em Marte, a tripulação se exercitaria com mais afinco do que antes. Após 6 meses de ausência de peso, logo teria de lidar com a gravidade novamente. E deslocar-se sobre a superfície usando um traje espacial não vai ser fácil. Antes não dava para sentir que esse troço era duro. Uma das tecnologias mais cruciais das quais ainda carecemos para uma missão a Marte é um traje espacial prático. Os trajes da Apollo eram sacos pressurizados inflexíveis, adequados para o suporte à vida, mas incômodos no que tangia ao deslocamento. O traje espacial Mark III, desenvolvido e construído no Centro Espacial Johnson, em Houston, é um grande avanço. Comece com exercícios genéricos do torso. Foi projetado para o trabalho em gravidade zero na estação espacial. Portanto, é provavelmente muito pesado para Marte. Mas demonstra como a colocação de dezenas de juntas herméticas no traje permite que a pessoa se curve e se movimente de forma natural. E, ao mesmo tempo, fique sob a proteção de uma carapaça pressurizada. Pegue uma pedra. Vamos lá. Excelente.
Os primeiros passos para se projetar um traje para Marte já tinham sido dados nesse tanque de água no Centro de Pesquisa Ames, da NASA. Como as pessoas flutuam naturalmente na água, os voluntários da pesquisa usam uma série de pesos distribuídos pelo corpo para simular a gravidade marciana. Tudo bem. Está pronto para sair em Marte? A gravidade marciana é 39% da gravidade que temos na Terra. Portanto, um homem de 68 quilos pesaria apenas cerca de 27 quilos em Marte. Ele também cairia mais lentamente quando pulasse para cima, mas não tão lentamente. Por que não coloca mais uns 4 na frente, 2 nas costas e segue até Bruce aquele Webban é o diretor do programa Traje Espacial. E ele percebeu que o sujeito da sua pesquisa, Eric, precisa de um pouco mais de peso. Eric deve sentir agora o peso que teria se estivesse em Marte. Força ligada. Motor funcionando. Parte do que Bruce Webban deseja saber é até onde as juntas de uma pessoa se dobram quando ela anda na gravidade marciana. Isso determinará a flexibilidade de um traje espacial para Marte que permita movimentos naturais. Estamos a cerca de 1,5 km por hora. Agora vamos para 4,5 km, certo? Isso, 4,5. Webban também quer saber qual o mínimo de energia necessário para andar na gravidade menor de Marte em comparação com a da Terra. Ao diminuir a gravidade, faz sentido o esforço despendido para movimentar-se ser provavelmente inferior, mas se for até a gravidade zero, não pode andar. É um meio de locomoção totalmente diferente. Portanto, o aspecto realmente interessante é o que acontece nesse meio tempo. Precisamos saber o esforço necessário para caminhar em Marte. Enquanto o sujeito da pesquisa se exercita, Webban mede o dióxido de carbono produzido, uma forma de avaliar o gasto energético. Isso determinará o tamanho do tanque de ar necessário para que os astronautas trabalhem um dia em Marte e a quantidade de ar-condicionado necessário para que não sintam calor. Se esse tipo de pesquisa não for feito, o que normalmente acontece é que, como engenheiro, a tendência é criar em excesso. Você sempre criaria um sistema seguro, mas ele seria muito maior. O sistema de suporte à vida seria muito maior do que é necessário. E o traje não seria nem um pouco otimizado. Para aperfeiçoar o projeto de um traje espacial para Marte, Webban pendura pesos em vários pontos de uma mochila. Isso ajuda a determinar o melhor local para concentrar a massa do sistema de suporte à vida, bem como onde os astronautas devem carregar coisas como ferramentas ou amostras geológicas recolhidas em campo. Sempre que os pesos são deslocados, Webban mede como isso afeta o equilíbrio, o conforto e o consumo de energia do sujeito. Acabaremos aprendendo a distribuir a massa do sistema de suporte à vida. Não será necessariamente uma mochila. Talvez seja mais eficiente ter os componentes de suporte à vida distribuídos pelo corpo, alguns na frente, outros nas costas. Webban diz que criaria um traje para Marte ideal em apenas mais 3 ou 4 anos, mas o projeto foi suspenso pela NASA. A tripulação deve pousar a nave perto da nave de retorno, que chegará a Marte 2 anos antes. A essa altura, já teria feito o combustível necessário para voltar para casa. Ativar motores. Motores ativados. Início do empuxo. Propulsores reorientariam a nave para iniciar a descida em Marte. Fazendo contato com a atmosfera de Marte. Nível G. 75 Gs. Velocidade. 2.000 metros por segundo. 1.700 metros por segundo. 1,9 Gs. 1.300 metros por Sua segundo. velocidade cai rapidamente e os níveis G sobem à medida em que o imenso freio da espaçonave produz fricção com a atmosfera de Marte. 600 metros por segundo. Recebendo o sinal do veículo de retorno. 1,9 Gs. E conectado ao alvo. Pronto para ativar o paraquedas principal. 5, 4, 3, 2, 1.
Iniciar empuxo terminal de descida. 60 metros. 24 metros. 12 metros. 7 metros. 3 metros. Pousamos. Central de controle. A Explorer 1 pousou. Há muito sonhamos em colocar nossos pés em Marte. Nunca senti tanto orgulho na minha vida. As imagens televisivas chegariam à Terra 20 minutos depois. Verifica o módulo de entrada e confirma. É estranho caminhar, não é? A paisagem tem semelhanças com a paisagem da Terra. As colinas erodidas pela água sugerem que Marte tem uma história cativante a nos contar. Há quase 4 bilhões de anos, Marte e a Terra eram praticamente gêmeos. Ambos eram quentes e úmidos. Mas por razões desconhecidas, Marte ficou rapidamente frio e seco. A tripulação da Explorer 1 pousaria num dos grandes vales fluviais, onde a água era abundante durante os dias mais quentes de Marte. Uma missão tripulada esperaria descobrir se a vida estabeleceu-se em Marte antes das condições tornarem-se tão extremas e se ainda há vida sob a superfície atualmente. Mas a prioridade número 1 da tripulação seria confirmar se a nave de retorno, que fabricou combustível a partir da atmosfera marciana, encontra-se em boas condições para a viagem de volta. Também montaria uma série de estações meteorológicas para evitar inesperadas tempestades de vento, que podem chegar a quase 130 km por hora. Só então, os astronautas perfurariam o solo congelado de um antigo leito de rio em busca de minerais, água e prova de vida. É fascinante a possibilidade de encontrar alguma forma antiga de vida fossilizada ou anaeróbica, ou seja, vida que não depende de oxigênio no subsolo de Marte. Neste planeta, sempre olhamos para o céu e nos perguntamos, será que estamos sozinhos? Somos os únicos? A vida é única? De qualquer forma, complexa ou não, baseada em carbono ou não, a vida será exclusiva do planeta Terra? A tripulação ficaria em Marte cerca de 1 ano e meio realizando trabalhos de campo. Acho que podemos chegar em 2 horas. Para sua maior segurança, caminhariam em duplas. Explorariam o fundo de lagos antigos, onde as paredes de canyons percorrem milhões de anos de história marciana e, com sorte, revelarão alguma prova de vidas passadas. Dentro de uma rocha como essa, poderia haver prova incontestável de que criaturas semelhantes a bactérias viveram em Marte? Se esse for o caso, nosso conhecimento do universo nunca mais será o mesmo. A cada dia, haveria novas descobertas a serem feitas, novas possibilidades a serem exploradas. Os especialistas em Marte acreditam que a tripulação poderia localizar gelo subterrâneo, que poderia ser derretido e transformado em água.
Essa investigação poderia mudar o futuro de Marte, um sonho dos escritores de ficção científica e dos cientistas. Chris McKay, da NASA, acredita que poderia tornar o clima do planeta vermelho adequado à vida através de um processo denominado formatação de terra. A palavra significa torná-lo como a Terra. Basicamente, o que Marte carece é de um efeito estufa. Como os vidros dessa estufa, o dióxido de carbono e a água de nossa atmosfera retêm a energia solar e mantêm o planeta aquecido. A atmosfera rarefeita de Marte equivale a nenhuma estufa. Precisamos dar-lhe uma atmosfera mais densa ou aumentar de alguma forma seu efeito estufa, o que permitiria o aumento das temperaturas. E o fluxo de água e a vida poderiam ser introduzidos em Marte, e essa vida poderia sobreviver. Marte atualmente é hostil à vida, carecendo de qualquer água líquida na superfície e mais frio no verão do que o ponto mais frio da Terra. Mas durante a primeira missão humana a Marte, a tripulação realizaria um importante experimento de formatação de terra para testar se o clima de Marte pode ser modificado. Ao construir uma estufa que aprisione o calor do Sol, descobriria se o aumento da temperatura fará com que o dióxido de carbono, um gás do efeito estufa, saia do solo conforme a previsão de Chris McKay. Após alguns dias, voltaria à estufa e mediria a quantidade de dióxido de carbono acumulada. Se o aumento fosse grande, isso sugeriria que o processo de tornar Marte semelhante à Terra poderia realmente ser viável. Depois que o homem tiver colocado os pés no planeta vermelho, os sonhos podem começar a se concretizar. Mas que sonhos serão realizados? Construiremos assentamentos em Marte? Marte se tornará uma extensão do mundo em que vivemos atualmente? Acho que daqui a 200, 300, 400 anos, teremos uma colônia da Terra habitando Marte. Teremos marcianos jovens, uma segunda geração de marcianos que dirão: "Ei, minha avó e meu avô do século enésimo vieram da Terra." E será um relacionamento Terra-Marte, parecido com o relacionamento do Velho Mundo e do Novo Mundo que vimos nos últimos 3 ou 4 séculos. Se estabelecermos uma civilização humana em Marte, isso criará o incentivo para outros avanços no transporte interplanetário, assim como Colombo, que se aventurou no Atlântico em 3 navios que foram feitos para o Mediterrâneo, nos quais ninguém em sã consciência, mesmo um século depois, teria tentado uma travessia do Atlântico. Mas depois que as pessoas descobriram que havia alguma coisa do outro lado do Atlântico, depois que fizeram algo pelo qual valia a pena atravessar o Atlântico, isso tornou-se um incentivo para o avanço da arquitetura naval. Portanto, fomos dos galões para os Boeing 747, passando pelos veleiros velozes e barcos a vapor. O mesmo será válido para Marte. Foi sempre da natureza humana sonhar com o impossível. Logo, poderemos mandar os primeiros exploradores humanos para a superfície de Marte de forma segura e econômica, usando tecnologia que está praticamente pronta hoje em dia. Levar os humanos ao planeta vermelho pode finalmente responder muitas das nossas antigas perguntas. Por que Marte tornou-se tão frio e seco? Quanto de água ainda existe no planeta? Já houve vida em Marte? E haverá com certeza outras surpresas, descobertas que nem podemos imaginar, esperando-nos em Destino Marte. Não vá embora. Tópicos para discussão, atividades e recursos adicionais a seguir em Discovery na Escola. Agora que você viu Destino Marte, segmento 2, discuta o seguinte. Quando os cientistas pousarem em Marte, eles planejam construir uma pequena estufa para testar se há dióxido de carbono no solo. Os resultados dos testes determinarão se Marte pode um dia ser transformado à semelhança da Terra. Debata os riscos ambientais a longo prazo e a ética em usar esse processo para modificar o meio ambiente de um planeta para torná-lo mais adequado ao uso humano. Experimente o seguinte, crie seu próprio método para transformar um ambiente hostil, como um deserto árido ou ártico gélido, em uma área segura para o cultivo de alimentos e construção de habitações para pessoas. Que mudanças você faria na paisagem? Que suprimentos seriam necessários?
Para aprender mais, Discovery na Escola sugere a exploração de Marte no seguinte endereço na internet. Peça ajuda à sua bibliotecária para explorar os vários recursos adicionais que sua biblioteca tem a oferecer. Versão brasileira Sincrovídeo.